Em um mundo sem internet, televisão, playlists sob demanda ou, para a maioria das pessoas, até mesmo livros, os medievais precisavam ser criativos para passar o tempo porque o entretenimento era bem limitado. Então, muitos recorriam a jogos de azar para aliviar o tédio. E como a sorte e o destino nunca se preocuparam em distinguir entre pobres e ricos, o jogo na Idade Média tinha a fama de ser a ruína de praticamente todo mundo. Os jogadores não perdiam apenas algumas moedas, perdiam roupas, cavalos, propriedades inteiras e, em alguns casos espetacularmente imprudentes, até metade de reinos. Jogos de dados medievais e depois de cartas não eram só passatempos. Eram escolhas de vida de alto risco que podiam transformar um nobre em um mendigo mais rápido do que você poderia dizer "jogue de novo". Bem-vindo à loucura medieval. Pode apostar tudo o que tem. Os antigos gregos, assim como os egípcios antes deles, estavam convencidos de que o jogo tinha origens divinas. Afinal, todo o cosmos foi dividido em algo que, essencialmente, era uma aposta de alto risco. Zeus, Poseidon e Hades tiraram sortes para dividir entre si os mares, os céus e o submundo, provando que até mesmo os deuses, de vez em quando, resolviam grandes decisões deixando o destino decidir. Um dos jogos mais populares jogados pelos gregos era essencialmente uma adaptação do par ou ímpar. Um jogo de azar tão simples que só exigia uma mão e algo pequeno para esconder. Um jogador segurava alguns objetos, como contas, nozes, pedras ou até mesmo dados, enquanto o outro tentava adivinhar se o total era par ou ímpar, semelhante ao jogo de cara ou coroa. O jogo ficou ainda mais popular com a ascensão de Roma. Os romanos apostavam incessantemente. Para eles, não era apenas um passatempo, era praticamente uma filosofia. A vida era imprevisível. Fortunas surgiam e desapareciam da noite para o dia, e a mesa de dados capturava perfeitamente esse caos. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, a igreja primitiva não proibia o jogo e, às vezes, permitia tranquilamente que as pessoas jogassem dados. Sem proibições rigorosas em vigor, uma aposta aqui e ali era frequentemente tratada menos como uma crise moral e mais como um passatempo levemente questionável. Algo entre cantar desafinado na igreja e esquecer de jejuar direito. No entanto, por volta do século V, a maioria dos líderes da igreja já desaprovava. O imperador Justiniano, que conseguiu ser ao mesmo tempo governante do Império Bizantino e chefe da Igreja Ortodoxa, emitiu um amplo código legal em 529. Ele reconheceu que o jogo era antigo, mas como, abre aspas, as pessoas estavam jogando dia e noite por prata, ouro e joias até arruinarem sua fortuna, ele concluiu que já era o bastante. O resultado? Uma proibição do jogo tanto em locais públicos quanto em residências particulares. Carlos Magno, primeiro imperador do Sacro Império Romano, achou que o jogo estava tão fora de controle que medidas drásticas eram necessárias. Sua solução foi surpreendentemente direta. Qualquer clérigo ou leigo que insistisse em se tornar um jogador profissional seria excomungado. Em outras palavras, se você estava determinado a perder seu dinheiro na mesa de dados, Carlos Magno estava perfeitamente disposto a ajudar você a perder também seu lugar na igreja. As proibições eram ignoradas, pois a maioria na Idade Média não pretendia deixar a lei atrapalhar uma boa aposta. Vicie os dados. Estalagens começaram a surgir por toda a Inglaterra nos séculos XII e XIII, e no século XV já eram tão comuns quanto estradas lamacentas e cerveja duvidosa. Geralmente construídas em praças ou onde estradas comerciais se cruzavam, essas estalagens rapidamente se tornaram centros movimentados, parte hotel e o lugar perfeito para ouvir fofocas, além de ajudarem a impulsionar a economia local. Na Europa continental, estalagens viraram centros de comércio onde mercadores se encontravam, negociavam e trocavam mercadorias sem ir até cidades. Por que enfrentar ruas lotadas e impostos da cidade se você pode fechar um negócio ao lado de uma lareira e uma caneca de cerveja? Embora as estalagens existissem para oferecer refeições, camas e um teto que não vazasse muito, sabemos que o jogo era praticamente parte do ambiente.
Era comum um jogador sair da estalagem apenas com arrependimento, enquanto suas roupas ficavam penhoradas com o estalajadeiro, que já havia adiantado dinheiro para mais uma jogada. O jogo era tão comum que estalajadeiros também serviam como banqueiros e penhoristas, guardando pertences dos jogadores em troca de dinheiro para que continuassem apostando além do razoável. É provável que eles tenham testemunhado inúmeros homens se arruinando no jogo, perdendo tudo, desde o cavalo até a casa. O jogo de dados ficou tão popular que foi proibido em várias cidades, mas cada proibição só aumentava o interesse das pessoas em apostar. Ao contrário das estalagens, que eram movimentadas por viajantes, as tavernas eram principalmente lugares para beber voltadas para os membros mais prósperos da sociedade, o tipo de pessoa que podia pagar por vinho em vez de cerveja. Isso não impedia que eles apostassem, no entanto, e com pessoas mais ricas, vinham apostas mais altas. Beber e jogar andavam juntos. Na França do século XIV, já existiam fabricantes de cartas, mas na Inglaterra, os baralhos só ficaram populares na metade do século XV, quando Eduardo IV proibiu a importação de cartas estrangeiras para favorecer os produtores locais. No entanto, tanto homens quanto mulheres jogavam vários tipos de jogos de dados. Cross and Pile era exatamente como o nosso cara ou coroa moderno, jogado com uma moeda, já que havia a cabeça do rei de um lado e uma cruz do outro em todos os pennies de prata medievais. Baseado inteiramente na sorte, um dos jogos de dados mais antigos jogados na Idade Média era o Pass-D, também conhecido como The Passage. Com 3 dados de 6 lados, os jogadores precisavam somar 10 ou mais para dobrar a aposta. Menos de 10 perdiam. Não havia limite para quantos jogadores podiam participar, o que muitas vezes tornava o jogo caótico. Um banqueiro supervisionava, recolhendo as perdas de quem tirava menos de 10 e pagando o dobro aos poucos sortudos que tiravam 10 ou mais. Após 3 derrotas seguidas, quem jogava os dados cedia o papel ao próximo jogador no círculo. Hazard era um ancestral do craps moderno e também era jogado em círculo. Um assento era reservado para o funcionário da corte responsável pelo jogo, cuja função era manter o jogo justo e anunciar as probabilidades. O jogo usava 2 dados de 6 lados. O jogador começava declarando um número entre 5 e 9, conhecido como main. Após escolher a main, o apostador jogava os dados e ganhava ou perdia. Após 3 derrotas, chamadas outs, os dados iam para o próximo apostador ansioso e o processo se repetia. Jogar em tavernas e estalagens após beber cerveja muitas vezes deixava apostadores vulneráveis a vigaristas. A cidade de Londres possui registros criminais que datam de 1311, que provam que havia pessoas que, abre aspas, costumavam atrair estranhos para uma taverna e lá os enganavam usando dados falsos. E esses vilões, se fossem pegos, muitas vezes eram presos. Tudo está em jogo. Os cavaleiros deviam manter padrões mais elevados que os dos homens comuns. Em seu livro sobre cavalaria, um cavaleiro francês do século XIV alertou contra jogar dados, abre aspas, quando isso é feito por desejo de lucro. Nesse momento, deixava de ser um passatempo inofensivo e virava um ralo de dinheiro capaz de esvaziar rapidamente o bolso de um jovem. No entanto, não eram apenas os jogos de salão regados à bebida que despertavam o lado apostador dos medievais. O real tênis se tornou popular no século XV. O jogo envolvia 2 homens batendo em uma bola com a mão enluvada e possivelmente era praticado por monges nos claustros dos mosteiros, tornando-se depois uma moda entre a nobreza, levando muitos a, citando, perderem seus bens e sua herança. A partir do rei Ricardo II, que reinou a partir de 1377, os governantes ingleses proibiram repetidamente os jogos de azar, insistindo que seus súditos praticassem arco e flecha em vez disso. Nada impedia que competidores ou seus apoiadores apostassem no resultado de competições de arco e flecha ou outros esportes populares da época. Se as pessoas podiam apostar no resultado de algo, geralmente apostavam, fosse com flechas, cavalos ou qualquer outra coisa. Como o esquecido esporte de chutar canelas, onde os participantes davam chutes fortes nas canelas uns dos outros para provar força e habilidade atlética. Era essencialmente uma competição de tolerância à dor disfarçada de esporte, simples, brutal e incrivelmente medieval. Esperava-se que um aspirante a cavaleiro superasse hábitos destrutivos
e cultivasse interesses refinados dos verdadeiros campeões. Isso significava ajustar com habilidade, conversar com charme, dançar com graça e cantar docemente na companhia de damas e donzelas. Em resumo, um jovem cavaleiro em treinamento deveria impressionar a sociedade, não se arruinar na mesa de jogos. Citação: deve-se deixar o jogo de dados por dinheiro para libertinos, vigaristas e canalhas de taverna, escreveu o cavaleiro francês, mostrando que não havia nada de impróprio no jogo recreativo. Jogar dados apenas por diversão ou para passar o tempo era perfeitamente aceitável, desde que ninguém começasse a apostar seu cavalo ou sua herança. Apostando a própria vida, nem mesmo a guerra impedia os homens de apostar. Junte muitos deles, seja na estrada ou no meio de um cerco, e o que mais eles fariam para se entreter à noite, além de beber, passar tempo com as trabalhadoras do sexo que seguiam o exército em marcha e apostar. Há uma enorme quantidade de referências a cruzados apostando na Terra Santa, o que faz todo sentido quando você considera quantos cercos houve, e os cercos eram ou uma explosão curta e aterrorizante de violência, ou um longo e entediante período em que nada acontecia. O horror e o tédio andavam lado a lado, e o jogo se tornou a distração perfeita, algo para preencher as intermináveis horas entre momentos de medo, fome e a espera de que alguém de qualquer lado finalmente fizesse alguma coisa. Do ponto de vista de muitos comandantes francos, o jogo era menos uma diversão inofensiva e mais uma distração irritante que minava a disciplina de suas tropas. E para os cronistas, tornou-se um bode expiatório conveniente. Quando uma campanha fracassava ou um cerco dava errado, era mais simples culpar os dados do que admitir planejamento ruim, má sorte ou liderança duvidosa. Os jogos eram um dos poucos passatempos sociais que cristãos e muçulmanos tinham em comum, mas essa sobreposição cultural não ajudou em nada a imagem dos cruzados no Ocidente. Para muitos europeus, esses hábitos indicavam que os colonos haviam se aculturado, adotando costumes relaxados dos vizinhos, como se jogar dados levasse ao colapso moral. O jogo era visto como uma falha reveladora no caráter de alguém, um sinal de que a pessoa não tinha disciplina, autocontrole ou, no mínimo, o bom senso de parar antes de perder até as botas. Em 1260, isso fez com que Julian Grenier, senhor de Sinon, se metesse em apuros. Segundo uma fonte cristã, Julian decidiu sozinho invadir territórios mongóis e atacar civis muçulmanos protegidos por eles. A diplomacia sutil claramente não era o ponto forte dele. Então o exército mongol retaliou atacando Sidon, causando carnificina e praticamente destruindo a cidade. Julian foi elogiado pela coragem, mas também condenado por sua jogatina. Um cronista da época escreveu: este Julian era um cavaleiro valente, corajoso e vigoroso, mas também bastante imprudente e carente de bom senso. Com uma estrutura grande, membros fortes e ossos grandes e bem formados, ele se entregava aos prazeres da carne, era um jogador ávido e se arruinava jogando. Provando que, pelo menos para os medievais, não importava o quão impecavelmente você se comportasse em todos os outros aspectos da sua vida, seus hábitos de jogo sempre acabavam vindo à tona. No pior momento possível, e mais cedo ou mais tarde, os dados voltariam para assombrar você. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que você tenha gostado e, se sim, por favor, considere se inscrever no canal, pois lançamos um novo vídeo toda sexta-feira sobre tudo relacionado à Idade Média. Para aqueles que têm interesse em vídeos extras e querem apoiar nosso canal, vocês também podem se inscrever no nosso Patreon e se juntar às fileiras nobres daqueles que estão aparecendo na tela agora. Oferecemos o mesmo conteúdo aqui nos membros do canal no YouTube. Valeu, pessoal, nos vemos na próxima semana.